Sejam bem-vindos! Eu sou o professor Leonardo e estudaremos Física para você receber aquele impulso para passar no vestibular. No vídeo de hoje, dando continuidade à matéria de dilatação, nós veremos os outros dois casos de dilatação térmica. A dilatação superficial e a dilatação volumétrica. E dentro da dilatação volumétrica, nós veremos a dilatação de líquidos e a dilatação anômala da água. O segundo tipo de dilatação que nós temos aqui vai ser a dilatação superficial, ou seja, a dilatação de áreas. Então nós temos essa área aqui, ela vai sofrer uma variação de temperatura positiva e vai assumir essa área pontilhada aqui. O quanto ela ganha de área vai ser o valor de ΔA. Então, da mesma forma, nós podemos falar que o ΔA vai depender da área inicial, vai depender da variação de temperatura e vai depender agora de um outro parâmetro, chamado de beta. Beta é o coeficiente de dilatação superficial. E o beta, ele vale 2α. Por que 2α? Porque ele dilata em duas dimensões. Então o que acontece aqui? Eu vou pegar esse vértice aqui e vai vir para cá. Vou puxar ele para cá. Como se eu estivesse fazendo uma edição de imagem no Paint ou então algum outro programa de edição. Então o que vai acontecer? Em cada uma dessas dimensões vai ter uma dilatação linear que respeita aquela fórmula que nós temos. Então se eu pegar esse lado e comparar com esse lado, eu posso jogar na fórmula usando os valores correspondentes de L inicial e de variação de temperatura, além do coeficiente de dilatação, que ele vai me dar essa dimensão aqui. Posso também pegar aqui a diagonal desse quadrilátero aqui. Se eu pegar essa diagonal e essa diagonal, elas vão se relacionar com a variação da diagonal é igual à diagonal inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Então qualquer segmento que eu desenhar aqui, se eu comparar ele com um novo tamanho na área dele, ele vai sofrer uma dilatação linear respeitando a fórmula. E a área vai dilatar dessa maneira que nós estamos vendo aqui, né? Seguindo essa fórmula. Agora um assunto que é muito cobrado em questões é essa dilatação superficial em corpos que são vazados. O que é um corpo vazado? É um corpo com furo. Então eu vou lá e fiz um furo na chapa. O que vai acontecer? Eu vou fazer com que essa chapa dilate também, né? Então eu vou fazer com que haja uma variação de temperatura aqui, também positiva, e isso passe a ser isso aqui. Com um novo comprimento, em comparação com o retângulo inicial, o quadrilátero inicial. Beleza, o quadrilátero a gente sabe que aumenta de tamanho, que aumenta de área. E o círculo? O que será que acontece com ele? Será que o quadrilátero, por dilatar em todas as direções, ele vai empurrar esse círculo e ele vai ficar menor? Ou será que vai acontecer alguma outra coisa que vai fazer com que o círculo fique maior? Então, a resposta é: o círculo vai ficar maior. Com a mesma proporção que esse retângulo, que esse quadrilátero, está em relação ao quadrilátero inicial. Por quê? Olha só, vamos entender um pouquinho aqui legal. Lembra que eu falei que qualquer segmento que eu desenhe aqui vai dilatar linearmente, respeitando a equação de dilatação linear que nós temos lá? Então olha só, vamos comparar esse segmento aqui e esse segmento aqui, que tem comprimentos idênticos. Então eu estou pensando nesse segmento e nesse aqui. Se eles têm comprimentos idênticos, são do mesmo material e sofrem a mesma variação de temperatura, então quer dizer que eles vão ter que ter o mesmo comprimento final. Então seria esse segmento aqui comparado com esse segmento aqui. Então esses dois vão sofrer a mesma variação de temperatura, então eles vão sofrer a mesma dilatação. Qual outros dois segmentos que eu posso comparar? Eu posso comparar esse segmento daqui
né, com o diâmetro do círculo. Por mais que esteja faltando um pedaço aqui, eu posso pensar que ele vai dilatar da mesma forma que se tivesse esse pedaço, né? Não faz muito sentido, por exemplo, né? Se eu cortar um pedaço aqui, tirar esse pedaço, esquentar esse pedaço e o retângulo na mesma diferença de temperaturas, e eu não conseguir encaixar de volta, sabendo que eles sofreram a mesma dilatação. Então eu vou pensar que esse diâmetro aqui, ó, vai se comparar a esse segmento aqui. Então eles vão ter o mesmo tamanho. Então, nós podemos dizer que corpos vazados dilatam da mesma forma que corpos contínuos. Ou seja, um retângulo furado vai dilatar da mesma forma que o retângulo cheio. O furo vai dilatar da mesma forma que o recorte dele. Tudo vai acontecer da mesma maneira aqui, como se eu estivesse editando essa imagem. Eu vou lá e edito essa imagem, puxo esse vértice, coloco ele desse tamanho aqui, e tudo vai seguir a mesma proporção, sendo vazado, sendo contínuo, desde que seja do mesmo material. Beleza? Continuando, vamos falar agora da dilatação volumétrica em sólidos, né? Nós vamos aumentar a temperatura de um corpo sólido, contínuo, ele vai passar de um volume inicial para um volume final, e eu posso relacionar a variação de volume dele como sendo o volume inicial vezes um coeficiente gama vezes a variação de temperatura. E adivinhe, gama vai ser igual a 3 alfa, porque ele vai dilatar em 3 dimensões. Então esse gama aqui, ó, é o chamado coeficiente de dilatação volumétrico. Então, ele vai servir da mesma maneira que o alfa serve no linear e que o beta serve no superficial. Então, até aqui é tudo a mesma coisa, né? Dilatação em sólidos e tudo mais. Se fosse um sólido vazado, tipo um copo, ele vai dilatar exatamente da mesma forma que um corpo que é contínuo e tem o mesmo formato. Então, se eu fizer um furo aqui, ó, atravessar um furo aqui, ó, ele vai vir para cá. E eu dilatar isso aqui, ó, esse furo vai ficar maior. Aqui também vai ficar maior. E isso aqui, ó, vai dilatar da mesma forma que caso ele não fosse furado, né? Da mesma forma que o azul vai dilatar. Por que quando eu falei de um sólido vazado, eu falei justamente de um copo? Para falar disso aqui, ó, da dilatação volumétrica em líquidos. Quando eu penso num líquido dilatando, eu vou pensar que ele está dentro de um recipiente. Por exemplo, um copo. Então, aqui nós temos um copo com água. E eu vou esquentar esse copo com água, colocando fogo aqui. Colocando fogo, a temperatura aumenta. Então ele sofre um ΔT positivo. Então, eu vou pensar aqui, ó, que o líquido vai dilatar. Então nós temos aqui um volume inicial de líquido, um volume final de líquido, e eu vou falar aqui, o ΔV vai ser o volume inicial vezes o gama vezes a variação de temperatura. Exatamente da mesma forma que nós temos em sólidos. A única diferença é que o recipiente não é sólido e ele também não está esquentando. Se ele está esquentando e ele é sólido, ele também vai dilatar. Se eu tiver o valor absoluto do V0 e do V,
não vai acontecer nada de diferente. Beleza, a gente consegue determinar o gama aqui ou fazer o que a gente quiser com o exercício. Agora, ao invés de pensar de um copo parcialmente cheio, vamos pensar num copo completamente cheio. Como, por exemplo, esse daqui. Então, se o líquido tiver um coeficiente maior que o do sólido, ele vai dilatar mais que o sólido. Por quê? É um corpo vazado, ele dilata da mesma forma que se ele fosse contínuo, então o volume desse sólido aqui vazado vai ser o mesmo volume do recipiente. Então, eu vou esquentar um copo cheio de líquido, e como o líquido vai dilatar mais do que o recipiente, ele vai transbordar. Então ele vai transbordar e vai ocupar esse recipientezinho aqui. Isso aqui que derramou vai ser o ΔV do líquido? A resposta é não. Isso aqui vai ser chamado de ΔV aparente. Dilatação aparente, porque é o que aparentemente nós conseguimos ver que dilatou. Já que, por ser um sólido de um material, como por exemplo um copo de vidro, não vai dilatar tanto quanto a água dilataria. Então, eu não vou perceber tão bem quanto que o recipiente dilatou. Eu vou só perceber o quanto o líquido dilatou, porque é o que caiu, né? Então, aparentemente, isso é a dilatação do líquido. Mas essa aparente não vai ser a dilatação real. Qual que é a dilatação real? Bom, nós tínhamos esse recipiente aqui, ó, que passou a se tornar esse. Então, se eu pegar esse volume daqui, ele ocuparia, por exemplo, isso aqui tudo do recipiente. Então, tudo isso de volume mais o que está aqui é justamente a variação de volume real de um corpo. De um líquido, né? Só que, vamos visualizar isso aqui, ó. Só essa partinha aqui. Não é justamente o quanto o recipiente dilatou? Então, eu posso pensar aqui, ó, que a dilatação aparente mais a dilatação do recipiente é igual à dilatação real. Então, ΔV aparente mais o ΔV do recipiente vai ser igual ao ΔV real do líquido. A dilatação aparente é o quanto o líquido dilatou a mais do que o recipiente dilatou, como podemos ver aqui. Então o líquido dilatou isso mais o que está de vermelho, só que o recipiente dilatou o que está de preto. Então isso de vermelho aqui no copinho é o quanto aparentemente o líquido dilatou, porque a gente não consegue perceber a dilatação desse recipiente. Só que ela também contribui para a dilatação real do líquido. Então, olhando bem isso aqui, ó, essa configuração dessa interpretação física, o que nós podemos dizer? Podemos ver então aqui que o ΔV aparente mais o ΔV do recipiente é igual ao ΔV do líquido, né? Vamos representar agora como ΔVA, ΔVR, ΔVL. Então, eu vou falar que o ΔV aparente vai ser igual ao ΔV do líquido menos o ΔV do recipiente. Como que a gente pode fazer aqui, ó? V0 gama do líquido ΔT do líquido, né? Menos V0 gama do recipiente vezes ΔT. Isso vou chamar de V0 do recipiente como um todo vezes o gama aparente vezes a variação de temperatura. Então, vai cortar tudo isso aqui, ó. Vai cortar o V0 com esse V0 e esse V0. E o ΔT também vai simplificar. Então, eu vou falar que o gama aparente vai ser igual ao gama do líquido menos o gama do recipiente. Então, essa aqui é a nossa relação dos gamas aparente, do líquido e do recipiente. Ok? Onde nós podemos ver essa dilatação aparente, né? Quando, por exemplo, em um dia frio, a gente abastece o carro, coloca o tanque cheio. Se o carro esquenta ao longo do dia e o combustível não foi gasto tanto, ele começaria a transbordar e a gente consegue sentir um pouco do cheiro dos vapores de álcool ou de gasolina no carro.
Então o líquido realmente transborda do recipiente, né? Como tópico final, nós falaremos sobre a dilatação anômala da água, né? Então olha só, vamos imaginar duas situações. Por exemplo aqui, ó, um rio, um lago, que está congelado num país que o inverno é rigoroso, né? Ele está congelado basicamente na superfície. Se a gente quebrar aqui, a gente tem acesso a essa água. E também um copo com gelo. Copo de água com gelo. A gente espera que dois materiais, na fase líquida e na fase sólida, tenham a maior densidade quando eles estão na fase sólida. Só que na água isso não acontece, né? Porque quando a gente coloca o gelo num copo d'água, o gelo boia. E aqui, ó, a parte congelada fica em cima e a parte descongelada fica embaixo. E essa parte descongelada está numa temperatura diferente desse gelo aqui. Por que isso acontece? Acontece por conta da dilatação anômala da água. Num gráfico de volume por temperatura, a gente espera que um corpo, quando ele resfrie, ele reduza o seu volume, né? Então é isso que a gente espera para corpos normais. E na fase sólida, ele continue atingindo valores menores de volume quanto mais ele for resfriado. Só que nem a gente já viu aqui, ó, a água não se comporta dessa forma. A água, até uma certa faixa de temperatura, ela contrai normalmente. Chega uma hora que ela começa a contrair, chega no menor volume, começa a dilatar. Então olha só, essa faixa aqui, ó, esse ponto onde a água atinge o menor volume, com a massa constante, é claro, né? Vai ser 4 graus Celsius. E ela vai contrair desde a temperatura que ela estava até 4 graus Celsius. Se ela for resfriada mais, ela começa a dilatar. Então, uma massa de água a 4 graus Celsius tem uma densidade maior do que uma água a menos que 4 graus Celsius. Por exemplo, a 2 graus Celsius. E o gelo, por consequência, vai ter um volume maior do que essa água aqui, ó, nessa mesma temperatura aqui. Então o gelo começa a contrair e vai para cá. Então, por exemplo, esse gelo aqui, ó, ele está num volume maior do que a água, numa temperatura baixa. Então ele ocupa a parte superior do recipiente. Então nesse lago, a gente pode falar que essas faixas de temperatura aqui, ó, vão ser as faixas de 4 graus Celsius. Então, para fechar, a água contrai normalmente até 4 graus Celsius se ela for resfriada, sai de 4, vai para uma temperatura menor, começa a dilatar. E quando ela passa para a fase sólida, ela tem um volume maior do que ela tinha na fase líquida. Então é isso que justifica a composição de lagos, como sendo a faixa superior a de gelo e a faixa inferior sendo água líquida, o que mantém, por exemplo, a vida na água, porque o peixinho consegue viver com 4 graus Celsius, né? Consegue viver na água fria, mas ele não conseguiria viver congelado no gelo. E também justifica porque o gelo boia quando a gente coloca ele na água, nessa situação aqui, beleza? Pessoal, muito obrigado por ter assistido essa parte 2. Eu vou disponibilizar alguns exercícios de dilatação aí na descrição do vídeo. Se vocês gostaram, dê um like aí, compartilhe com os amigos, comente aí o que você mais gostou, se inscreva no canal caso você seja novo e muito obrigado, até a próxima.